Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 15 de dezembro. Ciro Gomes e o irmão dele, Cid Gomes, são alvo de mandados de busca em uma operação da Polícia Federal sobre supostas irregularidades em obras na Arena Castelão. O dono de uma academia de ginástica de Brasília é suspeito de integrar uma quadrilha que usava jatos da FAB para traficar drogas. E ainda os cuidados com a iluminação de Natal. Ainda dá tempo de decorar sua casa com segurança. Agora no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de envolvimento num esquema de propina no governo do Ceará. O esquema teria funcionado na gestão do governador Cid Gomes, que atualmente é senador da República. 2 irmãos dele são citados na investigação. Um deles, Ciro Gomes, pré-candidato à presidência no ano que vem. A operação aconteceu no início da manhã e teve como alvo servidores públicos, empresários e políticos envolvidos na reforma da Arena Castelão entre os anos de 2010 e 2013. Entre os investigados estão o senador Cid Gomes, que então era governador do Ceará, e o irmão dele, Ciro Gomes, ambos do PDT. De acordo com a investigação, os irmãos Gomes são suspeitos de participação no esquema de pagamento de propinas a servidores e agentes políticos do governo do estado na gestão do então governador Cid Ferreira Gomes. Ainda segundo as investigações, esses pagamentos chegaram a cerca de 11 milhões de reais e foram feitos por executivos da empresa Galvão Engenharia, responsável pelas obras de ampliação do Estádio Castelão. A propina era paga diretamente em dinheiro ou disfarçada de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. Ciro Gomes enviou um comunicado à imprensa, em que lembra que tem 40 anos de vida pública e nunca foi acusado nem processado por corrupção. Diz ainda que não tem dúvida de que esta ação, tão tardia e despropositada, tem o objetivo claro de tentar criar danos à pré-candidatura dele à presidência da República. Vânifer Monteiro para Brasil TV. A assessoria do secretário de Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, informou que ele não vai se pronunciar sobre a operação. Nós procuramos também o senador Cid Gomes e a Galvão Engenharia S.A., mas até o momento não tivemos retorno. Em outra ação, agentes da Polícia Federal fizeram uma nova etapa da Operação Quinta Coluna, que investiga o tráfico de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira. Os agentes levaram esse carro de luxo branco e o outro veículo preto para o pátio da Superintendência da Polícia Federal. Segundo a polícia, eles pertencem a um dos chefes do grupo que traficava drogas para a Europa, usando aviões da Força Aérea Brasileira. A corporação não divulgou o nome do suspeito. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão aqui no DF e também em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a polícia, essa academia na Asa Sul é um dos negócios ligados ao investigado na operação. A Justiça determinou o sequestro e o bloqueio desse e de outros bens ligados aos suspeitos. São eles: 5 imóveis, 2 milhões de reais referentes ao empréstimo bancário e 1.600.000 reais, que estavam em contas do investigado e de empresas dele. Segundo a Polícia Federal, o homem é suspeito de usar as empresas como fachada para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. A investigação apontou que ele fez grandes movimentações bancárias, comprou imóveis com dinheiro em espécie e usou parentes como laranjas do esquema. Em um dos mandados cumpridos hoje de manhã, a polícia encontrou esse maço de dinheiro. Eram 354 mil reais. As investigações do tráfico internacional começaram depois que o sargento Manuel Silva Rodrigues foi preso em Sevilha, na Espanha, com 37 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave transportava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2019, mas o presidente não estava no avião. A partir daí, a PF passou a apurar o esquema para descobrir quem eram os responsáveis por fornecer as substâncias e transportá-las. Há 2 meses, em outra etapa da operação, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de ameaçar as testemunhas da investigação. Ele seria um financiador do esquema criminoso. Em setembro, a polícia também colheu provas sobre os responsáveis por recrutar mulas, que levariam as drogas para a Europa. No Piauí, a Polícia Federal apura a suspeita de existência de um esquema de corrupção entre empresários e servidores públicos em 3 municípios do interior do estado.
A Operação Paradoxo foi deflagrada na manhã de hoje em 3 municípios do estado do Piauí: Ipiranga do Piauí, São Luís do Piauí e Picos, no sul do estado. A operação apura a suspeita de existência de um esquema de corrupção entre empresários e servidores públicos. Nesta primeira etapa da investigação, a Polícia Federal apura o desvio de R$1,5 milhão de reais apenas relacionados a pagamento de propinas. A PF identificou remessas de dinheiro de empresários a servidores públicos. O delegado Otto Andrade Teixeira, que comanda a operação, afirmou que ainda não foram apurados outros desvios e prejuízos aos cofres públicos. A operação conta com a parceria da Controladoria Geral da União e a participação de 25 policiais federais e 3 auditores. Aniele Brandão para o Brasil TV. A Justiça do Rio retomou hoje a audiência de julgamento sobre a morte do menino Henri Borel. Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, são réus no caso. Hoje estão sendo ouvidas as testemunhas de defesa dos 2 acusados. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. E o IBGE abriu mais de 200 mil vagas temporárias em todo o Brasil para realizar o Censo 2022. A pesquisa é responsável por fazer uma radiografia do país, revela quantos somos, como vivemos e aponta a direção de políticas públicas. O Diego Aidar tem os detalhes dessas vagas. É uma oportunidade de trabalho para muita gente que está procurando. Esse é o maior processo seletivo já aberto pelo IBGE para o censo demográfico. São mais de 206 mil vagas para vários cargos, como, por exemplo, supervisor, agente censitário municipal e recenseador, que é aquele camarada que vai de porta em porta, colhendo informações importantíssimas dos brasileiros. Só para o cargo de recenseador, dá só uma olhada, são 183 mil vagas espalhadas pelo país. Quase 80 mil no Sudeste, metade foi aberta em São Paulo. No Nordeste, 46 mil recenseadores vão a campo colher as informações dos brasileiros. Os candidatos vão ter que realizar uma prova, hein? E depois vão passar por um treinamento que, segundo o IBGE, vai seguir todas as recomendações sanitárias. Todo mundo deve estar perguntando aí sobre o salário, quanto é que eu vou ganhar. O salário do recenseador varia de acordo com o número de domicílios visitados. Para os outros cargos, vai de R$ 1.700 a R$ 3.600. E lembrando que você pode escolher como prefere ser entrevistado, presencialmente ou então à distância, seja pelo telefone ou pela internet. O censo do IBGE é realizado a cada 10 anos e colhe informações sobre raça, sexo, trabalho, escolaridade e hábitos de consumo. E ajuda aí no desenvolvimento de políticas públicas. A pesquisa deveria ter sido feita no ano passado, foi cancelada por causa da pandemia. Esse ano foi adiada de novo por falta de verba. Em maio, o Supremo Tribunal Federal obrigou a União a realizar o censo 2022. Em nota, o IBGE disse ter confiança que os 2 bilhões e 200 milhões de reais necessários para realizar o censo estão assegurados. Diego Aidar para o Brasil TV. Passageiros de voos do exterior têm entrado no Brasil sem comprovar que estão vacinados. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nem todos têm que apresentar o documento. A cobrança é feita por amostragem. Desde segunda-feira, a Anvisa informou que está cumprindo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, sobre a obrigatoriedade de viajantes estrangeiros apresentarem um comprovante para entrar no país. A agência informou que notificou seus funcionários de fronteira, principalmente de aeroportos, que cobrem a apresentação do passaporte da vacina. Mas, na prática, no aeroporto de Brasília, a reportagem da TV Globo apurou com vários passageiros que a documentação não está sendo cobrada. Nós acompanhamos a chegada de um voo do Panamá, que desembarcou em Brasília ontem às 11h55 da noite. Muitos passageiros que estavam no voo tiveram como ponto inicial da viagem os Estados Unidos. Bastou preencher um formulário e apresentar um exame PCR negativo de até 3 dias antes da viagem no país de origem. No Brasil, mostraram apenas o passaporte tradicional mesmo. Lá em Boston, assim que eu cheguei para fazer o check-in, eu apresentei o cartão de vacinação com as 3 doses, o teste negativo. E aqui no Brasil, assim que você chegou? Nada. Eu mostrei meu passaporte e eles deixaram entrar. Passageiros que vieram do México também não precisaram comprovar vacinação. Não, aqui foi tranquilo. Aqui só apresentar os passaportes. Questionada pela produção da TV Globo, a Anvisa enviou uma nota para tentar esclarecer como está sendo o cumprimento da exigência do passaporte da vacina aqui no aeroporto JK.
Segundo a agência, essa cobrança está sendo feita de forma amostral, ou seja, apenas uma parte dos viajantes precisa apresentar a documentação da vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também afirmou que a verificação por amostra não exime a responsabilidade de todos os passageiros em relação ao cumprimento das restrições. Que amostragem é essa? Eu posso fazer uma amostragem de uma pessoa a cada 100, eu posso fazer uma amostragem de 50 pessoas a cada 100. Qual é o tamanho dessa amostra? Qual é a perna que a Anvisa tem para poder fazer isso? E qual a representatividade dessa amostra que ela consegue executar? O controle de entrada de estrangeiros também é feito através da declaração de saúde do viajante, que, segundo a Anvisa, permite que equipes dos aeroportos realizem análise para os voos e viajantes de maior preocupação. E a Polícia Federal e a Anvisa passaram a fiscalizar hoje o comprovante de vacinação para entrar no Brasil pelas fronteiras terrestres com a Argentina e o Paraguai. Na ponte Tancredo Neves, um funcionário da Anvisa e um policial federal estão fiscalizando carros que entram no Brasil e pedindo o comprovante de vacinação dos ocupantes. Na ponte da Amizade, somente funcionários da migração estão exigindo dos viajantes o comprovante de vacinação ou o teste PCR negativo para a Covid feito dentro de 72 horas. Não há barreiras físicas na aduana. Lembrando que moradores das chamadas cidades gêmeas, Foz, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, não precisam apresentar o documento. A Anvisa informou que aguarda a edição de portaria interministerial com maior detalhamento para regras para a entrada de viajantes no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém confirmou um surto de gripe do vírus influenza na cidade. Gustavo Ferreira tem mais informações. As salas de urgência e emergência das unidades básicas de saúde da capital paraense já estão ficando superlotadas. Esse vídeo, feito em uma dessas unidades, mostra várias pessoas aguardando atendimento no local. De acordo com a Secretaria de Saúde de Belém, estão sendo tomadas medidas para a contenção do surto da doença. Ainda segundo a Secretaria, há vacinas disponíveis contra a gripe em todas as unidades básicas de saúde da capital. O governo do estado afirma que a cobertura vacinal contra a influenza no Pará está em 80%. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. Agora a gente fala da chuva. Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil está orientando as pessoas que vivem em áreas de risco a deixarem as casas. Também tem alerta de chuva forte em Belo Horizonte. A Iana Coimbra conta pra gente. A Defesa Civil de Minas Gerais reduziu o número de cidades afetadas pela chuva para 62. Ontem eram 63 municípios. Desde que o período chuvoso começou, pessoas morreram nas cidades de Coronel Fabriciano, em Nova Serrana, no município de Uberaba, Engenheiro Caldas e Pescador. Até agora, 48 pessoas ficaram feridas. O número de desabrigados aumentou para 1.987 pessoas e desalojados foram para 9.605. Esses dados foram contabilizados a partir de outubro deste ano e foram atualizados agora. Os moradores do Vale de Jequitinhonha, que foram muito afetados nessa última semana por causa dos temporais, fizeram hoje uma força-tarefa nas ruas para ajudar na limpeza de casas e objetos atingidos pela lama. O governo do estado montou um esquema para arrecadar doações para a região. Os batalhões de polícia e dos bombeiros estão recolhendo itens de alimentação, de higiene, de limpeza e roupas que depois vão ser encaminhados para os locais onde estão os desabrigados. E Belo Horizonte está sob forte alerta risco geológico pelos próximos 4 dias. A informação foi divulgada pela Defesa Civil na tarde de hoje. De acordo com o órgão, em virtude do volume de chuvas previsto para os próximos dias, o comunicado é válido até domingo. Iana Coimbra, de Belo Horizonte, para o Brasil TV. Subiu para 12 o número de mortes causadas pelas chuvas no sul da Bahia. Por lá, além do desafio de reconstruir boa parte das cidades, existe uma nova preocupação: as doenças que podem ser causadas pela água contaminada. A casa ainda está tomada por lama. Dona Maria Aparecida não conseguiu limpar o estrago causado pela enchente. Eu imaginava passar por isso. Quem nunca viu uma situação dessa, pode estar vendo agora. Uma semana depois do temporal que varreu o distrito de Nova Alegria, onde vivem 1.500 pessoas, a cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, tenta se recuperar. Em algumas ruas de Nova Alegria é até impossível passar. Nessa aqui, por exemplo, onde algumas casas inclusive vieram abaixo, os destroços vieram parar no meio da rua, bloqueando toda a passagem. Aqui tem de tudo:
cadeira, televisão, geladeira. Para se ter uma ideia de onde a água chegou, veja só onde é que o sofá foi parar, em cima do telhado. Perto dali, a cidade de Jucuruçu ainda está coberta por lama. Os urubus são atraídos pelos animais mortos. Moradores sofrem sem comida, água e roupas. Pelo menos 15 áreas continuam sem acesso por estradas. A solução do Exército foi improvisar o caminho em meio à lama. Aí, ó, 3 a 4 dias de sol e nós ainda estamos nessa situação. Os próprios carros do Exército que vêm fazer o serviço, vêm ajudar o povo em Nova Alegria, tá desse jeito aí, ó. Os helicópteros são usados para levar itens de primeira necessidade ou para resgatar pacientes. Este idoso de 78 anos foi levado de Nova Alegria a um hospital em Itamaraju. Além do trabalho de reconstrução e limpeza, outra prioridade neste momento são os cuidados básicos de saúde. É que depois da enchente vem a preocupação com as doenças que podem aparecer por causa da chuva. A prioridade é a identificação de todos os moradores, porque as famílias estão desalojadas, estão em abrigos, para a gente reinseri-las, fazer a sanitização, ou seja, usar toda a lavagem das ruas e das casas com hipoclorito. E isso já está acontecendo. Para além disso, o cadastro das pessoas para vacinação, multivacinação, influenza, hepatite, tétano e Covid também. Equipes de saúde dos bombeiros vão a campo, percorrem unidades básicas, fazendo um levantamento das principais necessidades. Camila perdeu tudo e, por isso, está num abrigo montado em uma escola. A atenção médica tem feito a diferença para a família dela. Estão tratando a gente bem. Tem médico toda hora, vai examinar as crianças, as mães. A seguir, os 4 condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas dentro da Boate Kiss se entregam à polícia. Brasil TV de volta. Já estão presos os 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os 2 sócios da casa noturna, o vocalista e um auxiliar da banda, se entregaram depois que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, determinou o cumprimento imediato da pena de prisão. 2 se entregaram ontem e 2 hoje. Os 4 foram condenados pela morte de 242 pessoas. Luciano Bonilha Leão se apresentou esta manhã no presídio em São Vicente do Sul, a 90 quilômetros de Santa Maria. Ele era assistente de palco da banda que tocou na noite do incêndio e foi condenado a 18 anos de prisão. O sócio da Boate Kiss, Mauro Hoffman, também se entregou esta manhã. Ele chegou ao presídio de Tijucas, na Grande Florianópolis, acompanhado de um advogado. O empresário foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. O outro sócio da boate, Elisandro Spor, o Kiko, se entregou na noite de ontem em Porto Alegre. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Ontem mais cedo, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, também se apresentou no presídio de São Vicente do Sul e começou a cumprir pena de 18 anos. Os 4 foram condenados na última sexta-feira pelo Tribunal do Júri, que aconteceu em Porto Alegre. Eles foram condenados por homicídio pelas 242 mortes causadas pelo incêndio e por tentativa de homicídio, em relação aos 636 feridos. Mas continuaram livres por causa de um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, derrubou a liminar que permitia que eles recorressem em liberdade e determinou que os 4 fossem presos imediatamente. Fux atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na decisão, ele ressaltou que, ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social. O presidente Supremo, o Luiz Fux, concedeu reconhecendo aquilo que sempre dissemos desde o início, né? A soberania do julgamento, a soberania dos jurados, porque só há razão de um julgamento ser popular para que haja as decisões sejam efetivamente cumpridas.
As defesas de Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão informaram que estão conversando sobre possíveis recursos. A defesa de Elissandro Spor disse que, no momento, não quer se manifestar. O Natal tá logo ali. Já fez as contas? Faltam só 10 dias. Quem ainda não enfeitou a casa, corre que ainda dá tempo. Mas olha, cuidado para não ter problemas na iluminação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 60, é muita lâmpada, é muita luz. Esse aqui é o Jailson. A casa dele, gente, é toda decorada com luzes de Natal. Peraí, quantas luzinhas você tem? Então, Suzana, somando tudo, tem mais ou menos umas 15, 16 mil lâmpadas. Ele mora aqui em Queimados e sua casa virou atração turística. É, tem sido atração turística. Olha essa imagem da casa à noite, como é que fica. Você gosta do Natal? Adoro. Apaixonado. Faz até neve, Suzana. Como assim? Cadê a neve? Tá lá em cima. Posso ligar? Pode. Vamos lá. Antes da gente subir e mostrar essa novidade de neve, deixa eu apresentar para vocês o Bruno. O Bruno é da Light, é gerente de manutenção da Light. A gente convidou ele para vir aqui na casa do Jailson, que a gente sabe que faz essa decoração linda de Natal, porque nessa época do ano são muitas luzes, a casa fica bonita, mas o que pode acontecer? Pode ocasionar problemas com relação a acidentes, curtos-circuitos, e nesse momento natalino, preservar a atenção com a segurança e com o consumo eficiente é fundamental. O Jailson teve um capricho muito grande com as instalações elétricas. Ele fez, uma instalação elétrica com uma proteção com disjuntor. Ah, esse de baixo. Que liga e desliga, E toda a iluminação, todo o pisca-pisca, as mangueiras com as luzes. É aqui que liga? Liga aí. Isso é o ideal quando tem muita instalação elétrica, de Natal. Ideal. Quando é muita coisa como a casa dele. Exatamente. Então, uma dica muito importante é as pessoas comprarem os equipamentos elétricos com selo do Inmetro. Importante. Que são equipamentos testados que podem ser comercializados com uso com segurança. Mais segurança. Qual é a dica, assim? Porque a gente passa, às vezes, em prédios, em casas, e tá aquele prédio aceso 3 da manhã, 4 da manhã. Como é que você faz? Eu ligo 19 horas e desligo meia-noite, pontualmente. 4 horas por dia. 4 horas por dia. Não deixa durante a madrugada. É o certo, Bruno? Tá corretíssimo. E claro, tem a decoração na parte de dentro da casa, olha só, tudo bonito, tem presépio, tem pinheirinho e tem pisca-pisca, Bruno. Aprovado? Tudo aprovado. Tá aqui, ó, tá aqui na tomada aqui, ó, tá vendo? Uma instalação individual, sem risco nenhum. Qual nota? Nota 10. Sem incêndio? Sem incêndio. Pra desligar, como é que faz? Só puxar. Só tirar da tomada, apaga tudo, vai escurecer tudo? Vamos ver. Papai Noel, ho! Vamos lá, o que tem lá fora? Neve. Vamos lá. Liga aí. Olha a neve. Agora, Bruno, é Natal com economia de energia e com segurança. Segurança total. Neve, ho! Feliz Natal. Que delícia. Cuidado e muita festa, O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, às 7:55, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.